Sabia que você tem o poder de criar suas próprias funções no Excel? Olá, sou o Éder da Fita Academy e hoje eu vou ensinar a criar uma função chamada contar cores, que vai contar células coloridas no Excel. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar sobre funções e a gente vai criar nossa própria função usando o Visual Basic, usando o VBA. Por que isso, né? Por que a gente vai criar uma função? O Excel tem várias funções, né? Se a gente for no guia Fórmulas, a gente tem a biblioteca de funções e tem vários grupos de funções, né? O Excel ele agrupa as funções por categoria e a gente tem várias funções. Por que eu vou criar uma função, né? Quando a gente tem essa possibilidade de criar função, a gente expande o poder que o Excel tem, né? Além daquelas funções que a gente já tem disponíveis, nativas, né? A gente pode criar uma função bem específica para a nossa planilha. Que é esse caso aqui, ó. A gente tem uma planilha onde foi colocado cores em cada linha para determinar um status, né? A gente, ao invés de criar uma coluna status, acharam mais fácil fazer a pintura da linha inteira, né? Fazer o preenchimento da linha inteira. Só que daí dificulta fazer algumas funções. Por exemplo, eu quero contar quantas células, né, quantas linhas estão na cor verde, quantas linhas estão na cor amarela, quantas linhas estão na cor vermelha. Vamos supor que o verde representa que o projeto foi concluído, a etapa, né, a tarefa. O amarelo está em andamento e o vermelho foi cancelado. Então não foi criado um status para isso. Se tivesse o status, a gente usaria a fórmula do cont_cs, né? A gente contaria quantas vezes aquele status apareceu dentro da planilha, mas foi utilizado cores, e não existe uma função que conta cores dentro do Excel. Então por isso que a gente vai criar a nossa própria função para fazer isso, para ela gerar o número de, né, contar quantas células verdes tem, quantas células amarelas e assim por diante. Então o que eu já deixei prontinho aqui? Eu já deixei 3 células com as cores que foram usadas na planilha. E que aqui do lado eu vou aplicar a fórmula que a gente vai criar dentro do VBA. Se vocês forem no grupo Fórmulas, mais funções, tem um grupo chamado Estatística, a gente tem o cont_c, cont_cs, cont_valores, né? A gente já tem várias fórmulas de contagem, mas em uma dessa consegue fazer a contagem por cor. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar um VBA, né, uma função própria, que a gente chama função definida pelo usuário, para a gente usar nessa planilha. Para acessar o VBA, é só dar um Alt F11. O Alt F11 ele já cai dentro do Visual Basic, né? Então essa é a tela do Visual Basic. A gente fica com a tela do Excel aberta e a tela do Visual Basic também aberta, né? Os dois ficam abertos para a gente poder trabalhar. O legal é vocês terem essa janelinha projeto para vocês conseguirem navegar dentro do Visual Basic, né? É só a gente ir no guia exibir, o Project Explorer ou Ctrl+R, que ele já abre essa telinha do projeto. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um módulo para construir a nossa macro. Então vocês clicam em qualquer parte, né? Sempre olha o nome do arquivo, né? O VBA Project, o nome do arquivo que vocês estão trabalhando. Por exemplo, o meu nome do arquivo é macro, contar cor célula. Então aqui dentro eu vou clicar com o botão direito, inserir módulo. Ele já vai criar uma pastinha chamada módulos, aqui vai ter o módulo 1. E já do meu lado direito, ele já abre uma janelinha branca para eu poder escrever. Como eu vou criar uma função, né, dentro do Visual Basic a gente começa como function. Quando a gente escreve esse comando próprio do Visual Basic, significa que a gente está criando a nossa própria função que vai estar disponível dentro do Excel. Então eu escrevo, o inicial é function. Eu vou dar o nome da minha função, então eu vou chamar ela de contar _cor. Então esse vai ser o nome da minha função. Se eu dar um Enter, automaticamente ele deixa a palavra function em azul e já cria o end function, quer dizer, tudo que eu escrever aqui dentro, entre o function e end function, são os códigos, né, para fazer funcionar essa função. Se vocês forem no Excel, e eu vou clicar nessa célula e já botar o sinal de igual, escrever contar, aqui já está dentro a minha função, a contar cor. Então o function ele gera uma função
em vez de gerar uma macro, né, para dar um Alt F8 e executar ela. Então eu consigo criar uma função própria dentro do Visual Basic que a gente chama função definida pelo usuário. Voltando lá no Visual Basic, agora a gente vai dar vida para essa função, né, porque ela está vazia, a gente só deu um nome para ela. Então o que eu preciso, qual que é a lógica, né? Vamos entender o que essa função faz. Essa função ela vai contar as cores para a gente, só que eu tenho que dizer qual cor que eu quero contar, então por isso que eu já deixei essa célula na frente com a cor verde que eu usei aqui na planilha. Então eu vou dizer qual que é a cor que eu quero e também vou mostrar para ela onde que eu quero contar. Então eu vou marcar as células que eu quero fazer a contagem. Então, toda fórmula, quer dizer, quase todas as fórmulas do Excel tem os parâmetros, né, os argumentos. Por exemplo, cont.c, quando a gente abre o parênteses, aparece aqui a dica da função e aqui tem os parâmetros que a gente precisa passar para essa fórmula. E é isso que a gente vai criar na nossa função. E os parâmetros a gente vai colocar dentro desse parênteses. Então o que eu vou precisar? Os nomes que eu vou dar aqui, vocês podem estar definidos como vocês quiserem, tá? E aí, pessoal, tinha um recadinho para vocês, mas eu acabei esquecendo. Juan, pode me ajudar aqui? Pessoal, Éder, parabéns pela aula. Valeu. Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho, beleza? Valeu, Éder. Então eu vou colocar nomes mais sugestivos, né? Então eu vou precisar da célula que tem a cor, né? Então eu vou chamar esse argumento de célula underline cor. Daí eu coloco a letra S, né? A palavra S, que significa que tipo, né? Que tipo de argumento vai ser isso? Vai ser um número? Vai ser uma data? Vai ser um texto? Eu vou clicar na célula que tem a cor, então ele vai ser do tipo range. Esse range significa célula dentro do VBA, é o objeto célula dentro do VBA. Né? A gente vai ter outros vídeos falando sobre Visual Basic, então mais para frente a gente dá uma explicação desses objetos. Daí eu coloco vírgula, porque eu tenho que dizer qual que é o intervalo de células que eu quero fazer a contagem, né, de cores. E isso eu vou chamar intervalo underline cor. Que também, como vão ser células, então vai ser do tipo range. Então serão células do Excel. Então aqui a gente já definiu dois argumentos para a gente poder utilizar dentro da nossa função chamada contar cor. Se vocês querem ver isso funcionando, é só escrever a função que vocês fizeram, contar underline cor, ela aparece aqui. Ó. Se eu abrir o parênteses e for no FX da barra de fórmulas, ele já aparece os dois argumentos. Por isso que é bom colocar uma palavra, né, um texto, que a pessoa consiga identificar célula cor, intervalo cor, então já está bem explicado esses argumentos. Vou dar um cancelar aqui e vou voltar no meu VBA para continuar. Beleza. Então o que eu vou precisar? Qual que é a lógica? Eu vou precisar em pegar qual que é o número dessa cor, qual que é o número que representa essa cor internamente dentro do VBA. Isso a gente consegue fazer bem tranquilo. Então aqui eu vou dar um tab só para ficar mais fácil a escrita, ficar mais organizado. E eu vou criar variáveis. Variáveis são espaçozinhos da memória do computador que a gente vai estar guardando informações para estar usando durante o código, né? Durante a execução do código. Então como é que se cria uma variável? Com a palavra dim, né? Vou dar um nome para essa variável, então a minha variável vai se chamar número cor. Então ela vai guardar o número da cor daquela célula que eu quero contar. Daí eu vou dizer que tipo que é do tipo long. Long é que essa variável vai armazenar um número inteiro, grande. Né? E como é que eu guardo dentro dessa variável, né, o número da cor que eu escolhi na célula cor, né, no argumento célula cor. Então eu digo o nome da minha variável, número cor, igual, daí eu uso o argumento que eu escrevi lá em cima, célula underline cor, ponto. Daí quando eu dou o ponto, vocês podem perceber que aparece aqui os eventos e propriedades referentes a uma célula, a um range, porque essa célula cor representa um range, a célula que eu cliquei ali dentro do Excel para dizer qual que é a cor que eu quero contar. Daí eu uso a propriedade interior, que significa o interior da célula, ponto color. Então ele vai pegar o número da cor da célula. Beleza, tendo isso, eu já vou ter um númerozinho, né? Então vou voltar aqui no Excel. Então eu vou dizer que essa célula aqui representa a célula cor e ele vai dizer para mim qual que é o número do verde, qual que é o número do amarelo e assim por diante. Beleza. Daí, quando eu passar um intervalo de cor, né? Então quais são as células que eu quero contar,
eu tenho que ter uma variável que vai estar contando para mim, né? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou, nessa linha do DIN, eu vou criar uma nova variável que vai ser do tipo long também, então eu vou usar a mesma linha, dou uma vírgula aqui e vou escrever o contador. Então essa variável contador, ela vai contar para mim quantas vezes, né, quantas células tem a cor verde, quantas células tem a cor amarela e assim por diante. Eu vou dizer que aqui que o contador vai ser igual a zero, vai começar com zero, né? Então a gente está guardando o número zero dentro dessa variável contador. Beleza. Agora esse intervalo de cor significa que eu vou selecionar as células dentro do Excel que eu quero contar. Então aqui vai ter um início e vai ter um fim. Então eu vou criar uma variável chamada célula que ela vai percorrer, né, todas as células daquele meu intervalo. E essa variável célula vai ser do tipo range, né, porque a gente está trabalhando com célula. O range é o objeto célula dentro do VBA. Dentro do VBA existe um laço, né, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um laço de repetição, que ele vai começar na primeira célula que eu colocar e vai terminar na última célula que eu fizer de intervalo. Então, no meu caso aqui vai começar na B9 e vai terminar na B36. Então, eu preciso fazer um laço que percorra esse intervalo, né? A gente não vai fazer uma macro, escrever um código para cada linha, né? Então, a gente vai escrever um laço que vai percorrer aquele intervalo. Existe um laço que ele percorre objetos dentro do VBA, que é o for each, que significa para cada, né? Então, para cada célula, daí eu coloco a palavra in, essa palavra in faz parte do for, daí eu digo que eu quero percorrer cada célula do meu intervalo underline cor, que eu defini lá em cima, né? Que eu tenho aqui, ó, intervalo cor, que representa o intervalo de células que eu quero contar. Então esse for each é um laço bem poderoso dentro do VBA, né? E ele serve para a gente percorrer objetos. Daí aqui todo for tem seu next, então eu boto next. Aqui eu posso botar o nome do objeto que eu estou percorrendo, que no caso é célula. Então para cada... essa célula vai se transformar em cada célula do meu intervalo. Essa é a lógica do meu laço. Daí aqui dentro desse laço eu tenho que fazer uma verificação com C, que é o if, né, do VBA. Então eu vou dizer assim, ó, se aquela variável que eu guardei o número da cor, né, que eu tenho lá, vamos supor que o verde é a cor 1, né? Então dentro dessa variável vai ter a cor número 1. Se esse número da cor for igual à célula que eu estou analisando, ponto, interior, ponto, color, quer dizer, se for a mesma cor da célula que eu estou percorrendo, né? Então, voltando lá no VBA, se for a mesma célula da B9, se for a mesma cor, se for a mesma cor da B9, mesma cor da B10, mesma cor da B11, então ele vai estar verificando esse if está fazendo essa verificação. Eu coloco dentro e daí eu faço que o contador vai ser igual a contador mais 1. Essa instrução a gente acrescenta mais um, né? Mais um valor dentro da variável. Então a variável começou com 0, se ele entrar dentro desse if, 0 mais 1, 1, e assim vai, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, então ele vai contando e já vai guardando, né, o número novo dentro da minha variável. Feito isso, eu dou o meu end if, né, todo if precisa ter o end if, e daí eu tenho a minha contagem. Então se aquele número da cor que eu estou analisando for igual àquela célula que está sendo percorrida, daí ele vai dar um contador. Daí, a parte final da nossa função, antes do end function, que o end function fecha a nossa função, a gente tem que retornar um valor, né? Toda função do Excel retorna um valor para a gente, ou quando não funciona, traz um erro. Então, a parte mais importante de uma function, né, de uma função que vocês vão criar dentro do VBA, vocês têm que colocar o nome da função que vocês colocaram, né? Então, contar underline cor, que é o nome da minha função, igual, o que ela vai trazer de retorno? Ela vai trazer o que tiver dentro do contador, né? Quantas vezes ela contou aquela célula. Então essa parte é importante, que é o retorno que eu estou fazendo para dentro do VBA. Então essa é a estrutura para criar uma função dentro do VBA, né? Então a gente entendendo esses conceitos, a gente pode criar qualquer função dentro da nossa planilha, né? Então ela fica disponível para essa planilha, porque ela está dentro desse módulo, mas qualquer coisa eu posso
copiar toda essa macro, mandar para alguém, a outra pessoa abre o VBA e cola, né? Então ali vai ter a própria função disponível dentro do Excel. Vamos ver se funciona. Vamos voltar aqui para o Excel. Agora eu quero contar quantas células verdes eu tenho. Então eu vou usar a minha função igual contar underline cor. O que a gente precisa? Dizer qual que é a célula, né, que tem a cor que eu quero contar. Então eu quero contar a cor verde. Ponto e vírgula, né, que são os parâmetros. O próximo parâmetro é dizer o intervalo, né, quais são as células que eu quero contar. Eu quero contar nessas células aqui, ó. Então nesse conjunto de células, nesse intervalo, eu quero contar quantos tem a cor verde. E a gente vai descobrir que tem 12. E vamos ver se tem 1, 2, 3. E aqui vou fazer um CTRL aqui, clicar na célula, apertar o CTRL e clicando nas outras células. Aqui também. Beleza, então aqui embaixo eu tenho uma contagem de 12. Beleza, funcionou. A minha função, o que ela fez? Pegou o número da cor e foi percorrendo aqui. Essa cor é igual a essa? Então conta. Essa cor é igual a essa? Não conta. E assim vai contando cada intervalo. Daí a gente tem que bloquear aqui, né? Porque eu vou puxar essa função para baixo. Então a gente seleciona o nosso intervalo, clica na tecla F4, ele coloca o cifrão, quer dizer, ele congela essa referência, dou um Enter, puxo a minha fórmula para baixo e eu tenho certinho as cores, né? Quantas células de cada cor eu tenho. Então, pessoal, quando a gente quer expandir os poderes que o Excel tem, a gente vai trabalhar com o VBA. E aqui eu criei uma função própria, né, para essa planilha que o Excel não tem uma função nativa para isso. Aqui essa é a estrutura da function, daí vocês podem estar estudando e entendendo melhor ela e criando outras funções, né? E daí a gente pode ter funções personalizadas para a planilha que vocês usam no dia a dia. Então o vídeo de hoje era sobre isso, mais um vídeo de VBA no nosso canal, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente, pode colocar no comentário, sugestões para os próximos vídeos também, a gente está aí para se ajudar, beleza? Então é isso, um abraço e até mais. Então pessoal, a gente aprendeu a criar nossas próprias funções no Excel. Você pode pegar essa função e adaptar para outros cenários dentro da sua planilha. Siga a gente nos nossos canais, manda um e-mail, manda suas sugestões e vejam outros vídeos. E até mais!